Vamos à mensagem de hoje do Bom Dia com a Palavra. Irmãos, eu vou ler hoje um trechinho dessa história maravilhosa aqui, que está registrada no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 26, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: Coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que venha adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu lhe ordenar, não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Diga-lhes, assim diz o Senhor: se vocês não me escutarem nem seguirem a minha lei que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês, vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e dessa cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar estas palavras no templo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram: você certamente morrerá. Esse é o versículo 8. Já no versículo 16 está escrito: Então os líderes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do Senhor, do nosso Deus. Irmãos, Jeremias foi encarregado de dizer àquele povo, a mostrar àquele povo o quanto estava errado o seu modo de proceder, as coisas que estavam fazendo. E como é que esse povo reagiu? Mandou prender Jeremias, e dizendo que certamente ele morreria. Percebe? Você entende? Eu aprendo isso aqui lendo esses versículos do capítulo 26 de Jeremias, que muitas vezes o povo não quer ouvir o que Deus tem para falar. Falar o que é verdade às vezes é perigoso, às vezes traz riscos, mas isso não significa de forma alguma que devemos deixar de dizer o que Deus tem falado, o que Deus quer que seja dito. Existe risco, sim. As pessoas precisam ser advertidas dos seus erros. As pessoas precisam ser alertadas sobre o perigo de viver em práticas erradas, mesmo que isso traga alguma dificuldade para quem é portador da mensagem. Mas a mensagem precisa ser dita. Precisamos ser ousados nesse tempo em que vivemos, onde tudo é mais ou menos aceito, é mais ou menos dito. Para dizer a verdade, é preciso ter muita ousadia, muita coragem. Para discordar de algumas coisas, é preciso ter muita coragem, muita fé. Mas apesar das ameaças sofridas, Jeremias repetiu a mensagem de Deus. Depois eles reconsideraram o povo, os líderes, e disseram aos sacerdotes e aos falsos profetas que Jeremias não deveria morrer, porque afinal de contas ele estava realmente falando da parte do Senhor. Duas coisas muito importantes para a gente lembrar aqui a respeito dessa história de Jeremias. A primeira delas é que a mensagem de advertência não será bem recebida por aqueles que precisam ouvi-la. Muitas vezes não será bem recebida, mas tem que ser dita. Nós devemos, a segunda lição é essa, justamente essa, que nós devemos advertir e confiar que Deus vai nos proteger. Se fizermos o que agrada a Deus, se fizermos o que Deus ordena que façamos, apesar de todos os riscos, nós devemos confiar que o Senhor nos protegerá. E às vezes corremos riscos justamente para alertar outras pessoas que passam por riscos ainda maiores, fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Você conhece alguém que precisa ser alertado sobre a maneira que está vivendo, sobre a forma como tem levado a vida? Pois é, você corre risco de desagradá-lo, de perder a amizade, de criar uma distância entre vocês. Há vários riscos, mas a verdade tem que ser dita.
Talvez esse é o trabalho difícil que cabe a você fazer hoje. Alertar alguém sobre a sua conduta, sobre o seu proceder, sobre a sua ambiguidade, né? Do tipo, vive na igreja, mas faz tudo errado. É uma pessoa na igreja, é outra fora da igreja. É uma pessoa diante da igreja, diante do pastor, e é outra fora da igreja. Mas você, como crente, como cristão verdadeiro, deve orientar essa pessoa, né? Dá uma advertência que é necessária. Você vai fazer isso com amor, é claro. Vai procurar fazer com sabedoria. Mas precisa fazer, mesmo e apesar de todos os riscos. E é interessante, gente, que muitas vezes nós acabamos ferindo pessoas que amamos, mas é porque amamos é que ferimos, para que essas pessoas possam ser salvas, ser alertadas, né? Não os ferimos intencionalmente. Às vezes, por advertir, por falar dos perigos, nós vamos causar uma pequena ferida, mas é por uma causa muito nobre. É para que ele não seja tomado por toda a ferida, né? Que a ferida não tome conta de todo o seu corpo. Você mexe um pouquinho naquela ferida por amor, para que a pessoa possa ser salva. Em Tiago, capítulo 5, verso 20, diz que aquele que converte o pecador de seu caminho errado salvará da morte a alma dele. Entende agora a necessidade de você falar com amor, com sabedoria, mas falar apesar de todos os riscos? Faça isso. Se há alguém que tem vivido de uma forma muito perigosa, se há sinais de perigo na forma como alguém tem vivido, fale com essa pessoa disso. É o Senhor quem diz nesta manhã: não deixe que a pessoa se perca. Faça o que você puder fazer. Não desista de pessoas que você ama por medo de falar, por falta de ousadia ou por falta de coragem. Faça isso hoje em nome de Jesus. Vivemos um tempo em que parece que está tudo liberado, tudo pode. Mentira. Nós vivemos um tempo em que tem uma grande mentira circulando aí, que diz o seguinte, que se te faz feliz, tudo bem. Não. Tudo bem nada. Pode apenas parecer que te faz feliz, mas o fim disso é muito ruim. Pode não. Se a Bíblia diz que não pode, não pode. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós oramos te agradecendo por esta palavra, por essa reflexão, por esta manhã, em que mais uma vez nós temos aqui a oportunidade de meditar à luz da tua palavra, Pai. Compartilhar da tua palavra com os irmãos de tantos lugares diferentes. Nós te pedimos, Pai, nos dê coragem, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Pai, para falar o que precisa ser dito, apesar de todos os riscos que corremos. Ainda que o mundo inteiro diga que não há nenhum problema, que está tudo bem, que está tudo ok, tudo certo, se a sua palavra diz que está errado, nos dê coragem para dizer que a tua palavra não muda. As verdades bíblicas são eternas. Se a Bíblia diz que está errado, está errado. Ajude-nos a nos manter assim. Ajude-nos a fazer com que outras pessoas enxerguem o perigo de viver na falsidade, no caminho errado. Nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.